se originou a bioconstrução? Esse é um assunto muito importante para você entender as bases conceituais e teóricas da bioconstrução. Logo depois que eu fizer essa explanação aqui para vocês, eu vou tirar as dúvidas de quem estiver aqui no nosso YouTube. Lembrando que as dúvidas a gente tira preferencialmente para os nossos alunos do curso completo Bioconstrução Profissional de A a Z, que tem preferência nessa tira dúvida. Mas se você não é nosso aluno, não tem problema, pode deixar suas dúvidas também, que assim que eu fizer essa explanação, eu vou tirar suas dúvidas. Então, como origina a bioconstrução? Primeiro, a gente tem que entender o conceito de bioconstrução. Bioconstrução, principalmente, é a gente fazer obras e fazer projetos desenvolvidos a partir dos critérios, dos contextos regionais e globais de sustentabilidade, de não agressão ao meio ambiente, de menor impacto possível ao meio ambiente e também nas pessoas que vão usufruir daquele espaço. Isso é o mais importante para a gente entender aí o início da nossa aula de hoje, que é falar sobre as origens da bioconstrução. E tem uma coisa muito importante no conceito de bioconstrução. Tem gente que fica preso ao conceito de bioconstrução, achando que bioconstrução é só fazer obra, é economizar durante a obra, é contextualizar os materiais somente para a obra. E isso é um erro comum. Por quê? Porque bioconstrução, na realidade, é uma maneira de projetar, planejar, e a construção é a efetivação, a materialização do planejamento. E esse planejamento deve ser feito para que a edificação, não durante a obra, mas depois da obra pronta, ela tenha o menor impacto possível ambiental na sua cadeia produtiva toda, que inclui, claro, a obra. Mas a bioconstrução, ela é uma cultura de construir, uma cultura de projetar, planejar e morar para ter menor impacto possível na sua saúde, na saúde dos seus clientes e também na saúde ambiental do planeta Terra. Isso é essencial. Portanto, começa-se com o projeto, presta atenção nessa imagem, começa-se com o projeto e um bom planejamento para que a obra seja a materialização do projeto e depois o edifício tenha, durante a operação, durante o uso dele, uma vida sustentável e saudável para o meio ambiente e para as pessoas. Portanto, quando você for usar um material de bioconstrução, construir com terra, construir com bambu, fazer um saneamento, não pense na economia direta somente durante a obra. Pense na rentabilidade, na durabilidade durante a operação do edifício, durante o uso do edifício. Não adianta colher um bambu e não manejar o bambu de maneira correta, não projetar a maneira correta de utilizar o bambu, por exemplo, soltar o bambu do chão, colocar o bambu numa área que ele vai tomar chuva de vento, para depois você baratear durante a sua obra, mas depois você ter um custo enorme de manutenção dos seus materiais naturais. Então não é só usar material natural, é planejar para que esse material seja durável e rentável ao longo do tempo da operação. O que é a operação? Uso da edificação. Isso é fazer bioconstrução. Bioconstrução não é só obra. E a gente aqui na Biohabitat tem 20 anos de experiência de mercado de bioconstrução profissional, por isso a gente aprendeu batendo muita cabeça, mas que bioconstrução não era só fazer obra. Muita gente acha que bioconstrução é se prender aos conceitos somente da obra e não planeja direito o uso dos materiais naturais. Então, esse conceito é muito importante, mas como que se originou isso tudo? Então, a gente pode voltar no momento da Revolução Industrial. Claro que isso começa muito antes, quando os primeiros seres humanos, ainda nômades, usufruíam e exploravam os recursos naturais, mas quando eles começaram a conseguir fazer o manejo de verduras, legumes e criação de animais, eles começaram a fazer assentamentos humanos não mais nômades e começaram a constituir comunidades fixas em alguns lugares, e para isso eles precisavam de fazer abrigos duráveis e com os materiais locais, claro, com madeira, pedra, terra. Isso eram os materiais locais naturais disponíveis para essas comunidades históricas. Mas nos nossos tempos mais modernos, vamos dizer assim, a gente pode colocar a origem da bioconstrução na Revolução Industrial. Por quê? Porque foi quando a Revolução Industrial trouxe uma cadeia produtiva centralizada através das indústrias, que os recursos naturais começaram a ser explorados de forma centralizada. O que é isso? Aquela produção industrial precisava de recursos naquela região para que as fábricas pudessem pegar os recursos naturais e transformar essa matéria-prima em produtos industrializados.
Então a exploração dos recursos começou a ficar desordenada, entre aspas, apesar de centralizada, desordenada, porque o impacto em determinada região era muito grande e não se considerava só os recursos disponíveis naquela região, traziam recursos de onde esses recursos poderiam vir. Por isso, a gente fala também de exportações dos caminhos das Índias. Isso tudo alimentou a Revolução Industrial e começou a gerar centros urbanos próximos às indústrias que se tornavam insalubres para o meio ambiente, impactantes para o meio ambiente e principalmente para as pessoas que trabalhavam ali naquelas fábricas e moravam nesses lugares. Então começou a se criar cidades, edificações sem saúde e com um grande impacto, com a grande pegada ecológica. A pegada ecológica é o tanto que a gente necessita para desenvolver determinada atividade em relação à biodiversidade, às áreas construídas, o tanto de água e de oceano que isso impacta, polui e consome, o tanto de terra e o tanto de energia. E as construções hoje são realmente uma das maiores atividades humanas que geram a maior pegada ecológica. Para você ter noção, mais de 35% dos recursos naturais hoje que são explorados no meio ambiente natural vão ser destinados para a cadeia produtiva da construção civil. Mais de 55% do lixo vem da construção civil, do lixo sólido. Então, isso, gente, é algo muito impactante. Então, quando você escolhe o caminho da bioconstrução, você coloca como uma grande possibilidade na sociedade, não só para a sua residência, para a residência do seu cliente, uma transformação, uma preservação ambiental e da saúde das pessoas que vão usufruir daquele ambiente e do entorno, porque a pegada ecológica da sua ação como profissional de bioconstrução, como profissional da área da construção civil ou como usuário de uma construção vai diminuir bastante. E a sustentabilidade começa, então, não só pensando nos recursos somente naturais. Quando as conferências lá em Butler, falando sobre sustentabilidade, conferências igual a Eco 92, que já tem aí 21 anos, que aconteceu, falando dos estatutos das cidades, aonde a construção civil era colocada também como uma atividade que deveria ser pautada na sustentabilidade. E nessa época, a sustentabilidade era falar sobre a preservação dos recursos naturais para gerações futuras. Mas sustentabilidade não é só isso. Por quê? Porque a sustentabilidade hoje é muito mais do que só a exploração ambiental. Ela também é uma sustentabilidade econômica, ela é uma sustentabilidade social. E por que isso? Porque quando você faz uma construção pautada na saúde, você está favorecendo a saúde da sociedade como um todo. Quando você faz uma bioconstrução pautada nos recursos locais e também no uso correto dos elementos naturais, da insolação, das aberturas adequadas para cada tipo de clima, você está fazendo uma bioconstrução que é econômica e rentável ao longo do tempo, que consome muito menos energia na sua operação durante o uso e também no seu processo construtivo. Então, bioconstrução é usar a sustentabilidade para que ela seja planejada, executada durante a obra, para que tenha um menor impacto econômico, um menor impacto ambiental e na saúde das pessoas. Essa é uma imagem de um projeto nosso feito lá na Amazônia, aonde lá na Amazônia um saco de cimento, para você ter ideia, tem que percorrer de canoa 6 horas e de lancha mais 6 horas no Rio Purus, nesse lugar aí, e depois no Igarapé, mais 6 horas. Então, um saco de cimento lá custa mais de R$200. Imagina um impacto, além do valor de R$200, um impacto de combustível, de tempo, de transporte. Então, lá a gente construiu, por exemplo, usando pau a pique, que era usando o barro da região e as madeiras locais. Isso é pensar em sustentabilidade, mas fazer bioconstrução não é só pensar em obras em meios rurais. Por quê? Porque quando a gente aplica bioconstrução, técnicas de construção com terra, telhados verdes, inclusive os maiores telhados verdes da nossa sociedade hoje estão nos meios urbanos, a gente consegue ter um menor impacto, um menor consumo de energia, porque os telhados verdes geram
conforto térmico na edificação nos prédios urbanos. Então pensa bem, se você aplica a bioconstrução, você consegue redução em torno de 50% a 60% dos resíduos sólidos usados na construção civil, principalmente nos meios urbanos. Diminuição de 30% a 50% do uso da água, fazendo captação de água de chuva e reutilizando as águas dos esgotos, dos efluentes tratados das edificações. Menor emissão de CO2, em torno de 35%, porque você preza pelos materiais com menor pegada ecológica na sua cadeia produtiva, materiais naturais e materiais locais. E isso pode ser aplicado no meio urbano, sim, construindo com terra. Hoje a gente já tem a certificação do Adobe, já tem a certificação da taipa de pilão, já tem a certificação do bambu, isso tudo no Brasil. A BNT já certificou e a Biohabitat participou ativamente dessas normatizações. Um consumo de energia 30% menor, porque você orienta a edificação, a posição da edificação, a posição das janelas, para a melhor insolação possível, e isso permite que você use menos ar-condicionado, ou nem use o ar-condicionado, use menos calefação para os lugares que são frios, e você consegue um conforto térmico, gerar mais saúde para as pessoas que estão ali dentro, menor incidência de mofo nas paredes, porque você consegue controlar a umidade dos ambientes com a renovação interna do ar, com a posição adequada das aberturas, por exemplo, fazendo ventilação cruzada, uma janela aqui no cômodo e outra janela aqui no cômodo, onde você consegue fazer através da bioclimática essa ventilação. Então, bioconstrução, ela é um conceito de planejamento e projeto. Olha só essa cidade no Iêmen, tem edifícios aí com mais de 8 andares feitos somente com terra. E por que eles aglomeraram isso, fizeram uma cidade muito juntinha? Porque a terra, ela respira, ela guarda a umidade dentro das paredes. Então, no deserto, isso aí é na Ásia, no deserto, isso gera um microclima onde as paredes guardam água para gerar um lugar mais úmido localmente nessa região. Então, eles fizeram uma cidade bem juntinha uma das outras para as edificações bem juntinhas uma das outras para gerar um microclima. Isso é trabalhar a bioclimática, não só na edificação em si, que fica uma edificação com os ambientes internos bem confortáveis termicamente. A gente sabe que no deserto tem temperaturas muito rigorosas. Flávio, mas dá para construir um prédio de terra sem usar pilar, sem usar viga? Com certeza. Só fazer da maneira correta, aplicando os materiais da maneira correta. E é isso que a gente ensina para você no nosso curso completo de bioconstrução de A a Z. O curso completo, ele é online, porque nos cursos presenciais a gente não consegue passar todas as informações. Mas como é que eu aprendo bioconstrução online? Gente, um engenheiro, um arquiteto, estuda mais de 5 anos dentro da faculdade para depois ir para campo. Isso, você faz primeiro um estudo teórico para dirigir um carro, depois que você faz o exame de rua. Então, as aulas que a gente dá no nosso curso completo vão te dar todo o cabedal de conhecimento para você ir para a prática sem amadorismo, sem ficar batendo a cabeça em erros comuns, tá? Então, nessa descrição desse vídeo aqui, você vai achar o link para você participar com a gente do nosso curso completo de bioconstrução profissional de A a Z e diminuir sua curva de aprendizado. Quando você for para a prática, você vai já ter aí uma noção muito maior de quem não estudou teoricamente os conceitos da bioconstrução. Essa é uma imagem de uma casa que a gente fez no Piauí, que ela gera a sua própria energia, as paredes são de terra, ela consome 70% menos de ar-condicionado que o vizinho, 10 graus de temperatura em relação ao ambiente interno e externo. No Piauí, lá em Parnaíba, que é essa casa, é muito quente. Ela tem um telhado verde aqui também na área de trás aqui, aonde gera um conforto térmico com a produção de alimento. Ela reusa para irrigação o saneamento, as águas tratadas do esgoto. Os rebocos são naturais e a tinta é de terra. Isso confere aos ambientes salubridade, porque não tem toxinas, e também quase que a custo zero fazer esses rebocos e essa tinta de terra. Mas bioconstrução não é só isso. O diferencial da bioconstrução é pensar nas edificações também para que elas tenham saúde e desenvolva da melhor forma possível a sua funcionalidade. Por que eu coloquei essa imagem da Catedral de Chartres lá na França? Porque essa catedral foi pensada a partir dos veios subterrâneos de água que geram energia eletromagnética na superfície da Terra, e a posição da catedral foi pensada também
também pelos veios subterrâneos de água, que inclusive geram patologias para quem dorme em cima disso. Então, fazer bioconstrução é considerar que os ambientes vão cumprir as suas funções de forma adequada e vão gerar salubridade nas pessoas. E por que essa catedral foi escolhida com base nos veios subterrâneos de água? Porque esse campo eletromagnético gerado pelos veios subterrâneos de água, que estão aqui na imagem da direita, eles geram uma força que pode, uma energia física eletromagnética que pode ser informada. Então, quando o padre, nesse caso aí, fala lá no altar, ele consegue transmitir a sua mensagem de forma muito mais efetiva, e a catedral toda é feita de acordo com a proporção áurea, que é uma proporção natural de crescimento de todos os seres vivos aqui do nosso planeta Terra, e isso gera com que essa catedral faça uma alteração de consciência nas pessoas que usem esses espaços construídos, e isso considera-se que é uma funcionalidade e geração de saúde naquelas pessoas que entram ali. Olha aí também uma obra nossa lá em Guaporé, no Rio Grande do Sul, na cidade Escola Aine, para que você entenda que bioconstrução gera saúde. Ambientes destinados às pessoas, principalmente às crianças, devem gerar saúde, assim como esse ambiente é totalmente saudável. Técnicas de bioconstrução com terra: telhado verde, uso do bambu, saneamento ecológico, acabamento dos atóxicos e cuidados com a água são algumas das técnicas de bioconstrução que você pode usar aí então. Então, qualquer coisa, acesse nosso site para você entender melhor sobre bioconstrução, para você conseguir acessar e ver o conteúdo programático do nosso curso e escolher a bioconstrução como caminho construtivo e como cultura de você morar no planeta Terra com muito menos impacto, deixar um legado sustentável e gerar saúde e rentabilidade na sua edificação. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui.